4 tartarugas com nomes de pintores renascentistas tornam-se adolescentes mutantes ninjas e são treinados no esgoto por seu pai adotivo /sensei rato gigante para combater o crime nas noites de Nova York. Tartarugas adolescentes mutantes ninja é o nome e a premissa mais doida e aleatória que alguém pode ouvir e que deu muito certo. Sorry. Olá, inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado. E se tem uma franquia que se renova de tempos em tempos, é Tartarugas Ninja. E é sobre essa franquia que eu vou ter a honra de falar nesse vídeo. Continue aqui para acompanhar a evolução desse nome. Let's do this. Turtle power! Enough with the turtle power already. Let's just go. Let's take this Krang dude down! Cowabunga! As tartarugas foram criadas por Kevin Yesman e Peter Laird como uma forma de piada. Humoristicamente foi desenhada uma tartaruga com nunchakus, e em pouco tempo as outras 3 tartarugas também foram desenhadas, cada uma com sua própria arma branca. E toda a ideia e o conceito foi na verdade uma piada e uma paródia. Imagina, tartarugas, animais lentos sendo ninjas. E a piada não era só isso, também era uma paródia com as obras do Demolidor e os Novos Mutantes da Marvel e um personagem chamado Cérebros. Os dois então criaram uma nova editora chamada Mirant Studios e lançaram em maio de 1984 a revista independente das Tartarugas Mutantes Ninja. A ideia na verdade era ter uma revista de edição única. Porém, toda a triagem de aproximadamente 3 mil exemplares foi esgotada. E com sucesso, o título se tornou fixo. Essa HQ em preto e branco se tornou o primeiro número de outras HQs, que tinham histórias violentas e adultas. Em que sentido? Em 1986, quando a série já tinha rendido uma série de miniaturas em chumbo e uma reimpressão colorida das revistas originais, um agente de licenciamento se aproximou dos dois criadores. Então uma empresa de brinquedos da Califórnia chamada Playmate Toys aceitou criar brinquedos das tartarugas. Mas para ajudar a vender esses brinquedos, eles queriam uma coisa: um desenho animado. Uma empresa chamada Murakami Wolf aceitou fazer a animação, inicialmente com 5 episódios, ou seja, sendo uma minissérie. Para alcançar um público maior e obviamente vender brinquedos para as crianças, foi feita uma série com uma pegada mais cômica e colorida. Mas Santa Tartaruga deu tão certo que virou uma série de verdade. Eles ganharam mais personalidade, como o Mickey sendo brincalhão. A origem do Sensei mudou. Em vez de ser um rato que se transforma em um rato humanoide, ele é um humano, o próprio Hamato Yoshi, que se transforma em um rato antropomorfo. A April deixou de ser um entendido de computadores para se tornar uma repórter, que aqui ganha bem mais destaque, que usava um macacão de mecânica. Os soldados dos Krang passaram a ser robôs, porque assim eles podem destruí-los à vontade. Inteligente. Apesar de que aqui eu acho que as tartarugas não sabiam que estavam lutando contra robôs e o Léo foi com vontade. Essa animação não tem diferença entre uma tartaruga e outra, mas é aqui que é inventado que cada irmão tem uma máscara de cor diferente, já que nas HQs coloridas todos tinham uma máscara de cor vermelha. Uma das coisas que se destaca aqui também é a trilha sonora, e considerando que nenhum irmão tem realmente uma diferença física, foi uma boa sacada apresentá-los na abertura e sua principal característica. De 1987 a 1996 foram produzidos quase 200 episódios, e na época estavam superando os Simpsons no tempo de duração de uma série animada. Aqui no Brasil, esse programa passou lá na Globo, no show da Xuxa, na mesma época que passava He-Man, Thundercats, She-Ra, então, sei lá, se você viu isso, você teve uma infância feliz. Nos anos 90 foram produzidos alguns filmes live action, com os protagonistas sendo pessoas fantasiadas. A franquia estreou nos cinemas em 1990, e aparentemente esse filme tem um tom mais sombrio e com maior precisão dos quadrinhos. O filme se tornou o filme independente de maior bilheteria da história, pelo menos até o projeto Bruxa de Blair aparecer. Então depois foi lançado As Tartarugas Ninjas 2. Mais popular que fosse o filme de 1990, a reação ao tom sombrio resultou nessa sequência menos violenta. Nesses casos aqui que eu tô falando violenta pra mídia audiovisual, eu não tenho certeza o que realmente quer dizer a palavra violenta, tá? Algumas pessoas podem ser presas. E a chamação bem feita violenta? Eu não sei, eu não vi esses filmes. Só lembro de ter visto uma coisa passando na Band, mas eu não sei se era série ou os filmes. Acho que eram os filmes. Então foi feito Tartarugas Ninja 3. Onde eles voltam ao antigo Japão, Japão feudal.
Apesar de moderadamente bem sucedido, o número reduzido na bilheteria e a recepção da crítica fizeram com que os quatro irmãos não voltassem mais ao cinema por um longo tempo em live action. Esses filmes dos anos 90 com tecnologia de família dinossauro foram feitos em 1990, 91 e 93, respectivamente. É óbvio, né? Respectivamente. Bem, Tartarugas Ninja também tinha fãs no Japão. Fãs o suficiente para fazer um anime. Um anime em 2 partes. A animação essa que eu vi com 3 títulos diferentes enquanto eu pesquisava. Então vamos chamar de Land of the Super Mutant. Foi uma animação em vídeo original baseada na franquia. O primeiro episódio é baseado na linha Super Mutantes, enquanto o segundo episódio é baseado na linha Metal Mutation, exclusivo no Japão. Isso foi um OVA produzido pela B-Media e Tsuburaja Productions, e apresentava a maior parte do mesmo elenco de voz no Japão. Eu não vi, você nunca viu, eu sei. Sigo. Embora o terceiro filme live action não tenha sido tão bem sucedido, isso não impediu que a Saban Entertainment tentasse fazer uma série inspirada em Power Rangers. Next Mutation estreou em 1997 e durou apenas uma temporada. De acordo com o site que eu tô lendo, a série é uma continuação dos filmes e introduz uma quinta tartaruga fêmea chamada Vênus de Milos. A girl turtle? A girl turtle! Thank you! Dreams do come true. Foi o Mickey que disse isso. E me desculpa, mas isso nem parece uma foto oficial. Nossa, e por que ela tem seios no casco? Eu sei que ela é uma fêmea, mas tartarugas não são mamíferos. Não dava só pra fazer a curva no casco, fazer curvas. E também dar uma outra cor pra ela, tipo amarelo ou rosa na máscara? Bem, por falar em amarelo ou rosa, essa série teve crossover com Power Rangers. Uou! E aqui é uma pequena alteração das armas, como o Donatello usando em vez de um bastão de madeira, um de metal, e o Michelangelo em vez de nunchakus, um par de tonfas. 1997 a 98, com uma temporada e no total padrão de 26 episódios. A série estreou no Brasil em 1998 e 99, pela Fox Kids, e na Globo também foi exibida em 99 e em 2000, no Angel Mix com Angélica. E ainda, muita diversão com as incríveis aventuras das Tartarugas Ninja e Power Rangers no espaço. Amanhã, no Angel Mix. Mais um bloco que eu nunca tinha ouvido falar. Mas sabe, se fosse pra chutar, eu diria que passou na Band por causa dos filmes. E me corrija se eu tiver errado, mas isso é a cara da Manchete. Até que nos anos 2000, em 2003, a franquia voltou a ter uma nova animação. Produzida pela Mirage Studios e pela 4Kids, a série tem um design e uma movimentação muito bonita. Os protagonistas ainda não têm lá suas diferenças físicas, mas a tonalidade do verde começa a mudar. E essa série é relativamente mais escura e mais violenta em comparação ao seu antecessor, sendo mais fiel aos quadrinhos. Até certo ponto, eu acredito, né? Afinal de contas, ainda é uma animação infantil da 4Kids, mas de fato, a origem do Mestre Splinter é como a dos quadrinhos, em que inicialmente ele era um rato e não um humano. Eu sei que eu conhecia Tartarugas Ninja antes da versão de 2012. Eu acho que foi essa aqui, mas eu não tenho certeza. Provavelmente foi essa. Poxa, se eu assistir essa, eu realmente não lembro de nada. Ela teve 7 temporadas e um total de 156 episódios. E visualmente, ela realmente tem um visual mais de... isso é mais sério. E em 2009, em um especial, a série chegou a cruzar com o desenho original. Na verdade, esse crossover aconteceu num filme para televisão, que fecha a história da série. Se chama Turtles Forever e aparentemente também conta com as tartarugas dos quadrinhos. Tartarugas Ninja: O Retorno no Brasil foi um filme de animação 3D de 2007, distribuído nos Estados Unidos pela Warner Bros. Nesse filme, Leonardo esteve fora em uma missão de treinamento especial, o que fez com que seus irmãos ficassem sem orientação. Mas quando estranhos eventos ocorrem em Nova York, as 4 tartarugas se juntam novamente para lutar contra o novo líder do clã do pé, Karai. Ai, vocês não adoram o Mickey? E aparentemente esse filme é uma continuação da série live action. Bem, mas em 2009 a Viacom adquiriu todos os direitos de Tartarugas Ninja. E em 2012 estreava na Nickelodeon a nova animação da franquia. Sendo assim, chegamos ao ponto alto desse vídeo. Essa animação teve a feliz ideia de voltar com a apresentação dos personagens na abertura. Abertura que, aliás,
é uma variação, uma remixagem da música da abertura original. Eu posso escutar ela o dia inteiro. Nessa série, finalmente temos diferenças físicas entre os irmãos, porque até onde eu sei, eles não são quadrigêmeos, né? O Mickey é o mais baixo e tem sardas na bochecha. O Donatello é o mais alto, é um pouquinho mais cabeçudo e tem uma faia entre os dentes. O Rafa parece ter um pouco mais de músculos, um pouco mais, e tem uma cicatriz no casco, em forma de raio. Ah, e eles têm músculos sim, claro, mas não são super musculosos, o que faz com que eles pareçam de fato adolescentes. Essa série consegue equilibrar muito bem o humor e momentos mais emocionantes e sérios. E é claro, com ótimas cenas de ação. Mas eu devo falar que, às vezes, essa série era um pouquinho nojenta. Teve uma vez que eu tava assistindo o DVD e eu não consegui assistir comendo. Mas, uma coisa pequena, perto do que esse reboot conseguiu ser. Passou tanto na Nickelodeon, quanto na Band, quanto no SBT. E, se eu não me engano, eu vi nos 3 canais. Eu vi, acho que só até a 3ª temporada, onde o Léo quebra a perna, eles vão pro retiro lá. A April fica cega e depois começa a ser treinada pelo Splinter com um leque como uma ninja, tem uma palavra para isso. Acontece muita coisa e acontece muitas mais. Acontece, inclusive, deles conhecerem sua versão de 1987. Eu sei que a animação anterior tinha feito isso, mas eu não sabia. Mas aqui tem um detalhe a mais, porque uma hora todos são animação 2D, outra hora todos são animação 3D, e você vê como essa série também ia ficar bonito se fosse 2D. Ah, e por um minuto eles também voltam até os quadrinhos. Olha só, até pareceu que eles têm medo dessa versão original. Isso sim é multiverso da loucura, que na moral tem sentido. Olha só, isso aqui é sangue. E por falar em quadrinhos, a última cena da abertura, os 4 irmãos fazem a mesma pose da primeira HQ. Quando eu vi essa capa, eu lembrei na hora. Olha a referência, idêntico. Tem até um tom mais avermelhado. Sério, parece acontecer muito mais coisa, só que não vou nem falar pra vocês porque eu não quero dar spoiler. E eu já recebi spoiler e não quero ver spoiler. A série teve 5 temporadas e o total de 124 episódios. É sério, você devia assistir. Aliás, esse filme também é da Nickelodeon Movies pro cinema. 21 anos depois, a franquia volta ao cinema na forma live action. Mas não estamos nos anos 90, então, obviamente, tudo que precisou foi feito em animação CGI. Claro, obviamente, eu tô falando especificamente dos protagonistas. E uou, olha só como eles estão grandes, estão usando até calças. Nossa, parece um homem de verdade. Não, sério, estão parecendo homens adultos e... Espera, se eles eram tartarugas pequenininhas em 1999 e o filme é de 2014, tá me dizendo que eles têm 15 anos aqui também e não mais de 30. Tá bom, aqui April O'Neil volta a ser uma repórter que descobre os 4 irmãos. E sua sequência em 2016 se chama Tartarugas Ninja, Fora das Sombras. No entanto, a sequência não conseguiu replicar o sucesso da bilheteria original, levando a Paramount a cancelar os planos para um 3º filme. Bem, já que você ainda tá aqui, você vai se surpreender com esse item. TMNT Summer Shorts foi uma série de projetos de animações curtas, exibidos na Nickelodeon, com o tema, obviamente, de Tartarugas Ninja. A maioria deles foi ao ar durante os verões americanos de 2016 e 2017. Tem um total de 12 curtos episódios, cada um deles foi feito por um artista diferente. Então, por isso os traços são bem distintos. No entanto, a animação mais recente da época era de 2012 a 2017. Então pode ser que ela tenha influenciado um pouquinho os caras. Se você quiser ver, tem no YouTube, no canal da Nickelodeon. E eu não sei em relação a todos os episódios, mas o curta Dom vs Rafa estreou na San Diego Comic Con de 2016. E foi feito pelo mesmo criador de Invasor Zim, da Nickelodeon também. Até que em 2018, um ano depois da última versão, a Nickelodeon lança um novo reboot. Agora novamente em animação 2D, essa série levou adiante muito além as diferenças físicas entre os personagens. Só que essas diferenças entre os irmãos aqui acaba perdendo um pouco a unidade. Porque é mais ou menos como se tivesse pegado o Donnie, o Mickey e o Léo de 2012, mas o Rafa do filme, por que ele é tão grande? É porque agora ele é o líder? O Léo não é mais o líder. E algumas personalidades foram alteradas, como a do Mestre Splinter. A April agora é uma garota negra, em vez deles criarem uma outra personagem negra. Aí ela poderia se chamar May. Teria April e May. As armas também são trocadas, já que no primeiro episódio, basicamente 3 de 4 quebram.
Envolve-se na trama coisas como teletransporte e a espada do Léo é capaz de abrir portais. E eu gostei disso. Essa versão é inferior à de 2012. No entanto, se os criadores tivessem conseguido alinhar melhor as coisas, quem sabe esse reboot, que não é ruim, ainda estaria em produção. Sinceramente, é uma animação bonita, deve ser a mais colorida de todas, aliás, e essa abertura é frenética. A ascensão das Tartarugas Ninja tem uma música que eu também posso escutar em loop, principalmente se for a capela. Escuta a versão estendida a capela, uma belezinha, que também é uma variação da música da abertura original. As cenas de ação também são boas, tá? Estranho que eu não vi essa série na Nickelodeon, eu só vi mesmo no SBT. Eu sei que eu cheguei até o final, mas dificilmente eu vi todos os episódios, apesar de ter visto todos os dias. 2 temporadas de 2018 a 2020. Agora, pra fechar, uma coisa que eu não acredito que nos últimos 3 anos eu não tinha ouvido falar. Batman vs as Tartarugas Ninja. Donnie, Rafa, Mickey e Léo vão para Gotham City investigar uma aliança entre o Clã do Pé e a Liga dos Assassinos. Então esses heróis vigilantes da noite, criaturas silenciosas das sombras, se unem para deter os vilões e salvar a cidade. Isso depois de apanhar. E quem deveria passar ele? A Nickelodeon ou Cartoon? A Nickelodeon não passa mais filme, na verdade. Bem, a produção é da DC Entertainment, Nickelodeon e Warner Bros. Animation. E se essa versão das Tartarugas Ninja existem no mesmo universo que o Batman, quer dizer que ele existe no mesmo universo do resto da DC. Talvez até no mesmo universo do Scooby-Doo que o Batman já interagiu. Na verdade, talvez até em tudo que o Scooby-Doo já interagiu. A Hanna-Barbera, Tartarugas Ninja e Hanna-Barbera no mesmo universo. Pensem nisso. E essa foi a lista, espero que tenha ficado super completa, porque é o que eu vou colocar no título. E evidentemente uma franquia como essa também tem histórico nos games, só que não é meu departamento, então talvez, sei lá, o Fiasco tenha vídeo sobre isso. Ele costuma ter vídeo sobre a evolução dos games. Na verdade, ele postou justamente esse vídeo essa semana. Olha que time! Ai, só agradecer aos anos 80 por sempre querer vender brinquedos com desenhos animados. O que não é problema nenhum, desde que a animação seja boa. E a animação de 87 é tão especial que moldou e lançou o nome Tartarugas Ninja para a cultura pop, fazendo as devidas modificações para melhor, que no geral as próximas produções respeitaram e mantiveram. Se não fosse aquele desenho animado, não conheceríamos Tartarugas Ninja como ela é hoje. Na verdade, talvez nem tivesse feito sucesso. Ao mesmo tempo que, se os quadrinhos não fossem tão brutais, talvez não teriam feito sucesso a ponto de ter um desenho animado infantil. Olha só que mundo engraçado. Eu achei que essa franquia tinha mais que 4 séries animadas, mas como vemos, nem sempre estavam focadas em fazer animações. Agradecer também, o terceiro cara que eu nem mencionei o nome, e é claro, os criadores, que apesar de terem inventado Donnie, Rafa, Mickey e Léo de uma maneira que eu não ia gostar, e o conceito ter mudado, a premissa maluca que surgiu como uma piada despretensiosa continua, se mostrou muito lucrativa. Tomara que tenham ficado ricos.